Você não precisa, às vezes, ficar dependendo só de capital para fazer as coisas na sua empresa. Outra coisa, você tem que arregaçar a manga e ir para cima mesmo, acreditar no cliente, acreditar no produto, né? Eu guardo esse ensinamento daquele... Bem-vindos a mais um Café com Rimon. No Café com Rimon a gente recebe nosso convidado, que geralmente ele representa o empreendedorismo, né? É um empresário que tem uma atuação que possa contribuir com outros gestores, outros empresários que estão começando agora. Nós abordamos temas relacionados à gestão e por falar em gestão, o Café com Rimon ele é patrocinado pelo Grupo Mediata, a qual eu faço parte, estou à frente do Grupo Mediata há 14 anos. E o Grupo Mediata ele está no mercado tentando ajudar o empresário na sua gestão de inadimplência. Temos muita expertise em cobrança, assim como temos o nosso departamento jurídico, que pode auxiliar você, empresário, que busca especialista na área. Então, essa é a minha primeira dica desse Café com Rimon. Vamos ter várias outras dicas aqui com o nosso convidado, que eu vou apresentar também. E eu não posso deixar também de falar que o Café com Rimon ele tem o apoio de dois grandes amigos meus, o Heron da Marketing Field, que cuida da nossa imagem, vídeos, edição, e o Júnior da Foriven, que cuida dessa qualidade extrema que nós estamos tendo hoje no café, que está relacionada ao nosso som. Chega de conversa, não é fiada, mas chega de conversa. E eu quero apresentar aqui o meu convidado desta semana, o Roberto Tavares, da Chavita e da Arquivinhos. Roberto, bem-vindo. Rimon, prazer estar aqui, meu amigo. É uma alegria a gente estar num programa que dedica um tempo para o empresariado. Sim. Nós, empresários, estamos cada vez mais apertados por todos os lados. Então, encontrar um espaço onde a gente pode falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, é um prazer muito grande. Muito obrigado. Roberto, nós estamos gravando hoje o 30º Café com Rimon. 30º? 30º. Poxa, Você... um dia privilegiado, então. Não é? Olha só. Vamos tornar esse café bem interessante e eu tenho certeza, você empresário, você não vai se arrepender. Porque o Roberto, ele tem muita vivência, tanto no lado profissional, gestão, assim como o lado social, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, e além do mais, eu fiquei sabendo de alguns hobbies do Roberto. Então, assista o café até o final, que você vai perceber que esse café vai ser inédito. Então, para iniciar, Roberto, você está à frente da Chavita. Isso. Desde 2005. Exatamente. Qual é a especialidade da Chavita? A Chavita nasceu originalmente como uma empresa de chás voltados para o setor de farmácias. Sim. E especificando aqui para você, Rimon, não é o chá que nós estamos acostumados de sachê, é o chá in natura. Sim. É um produto puro, ele totalmente livre de qualquer tipo de impureza, para ser feito chá em casa, né? Os produtos de sachê são produtos processados. O nosso processamento dele é mínimo. Ele passa apenas por corte, limpeza e envasamento. Apenas. O chá que nós conhecemos, que é o de sachê, que normalmente é comprado nos supermercados, ele tem produto adicionado a ele? Não. A maioria não. Alguns sim. Tá. Alguns eles precisam de conservantes. Mas a grande maioria é in natura, mas ele passa por um processamento severo. Ele passa por uma desidratação forçada, ele passa por moagem
também muito agressiva, né? E ali se perde muita coisa. Perde um pouco da característica in natura Ele dele? perde sabor, ele perde aromas, principalmente. Você não dá para você comparar uma camomila, por exemplo, in natura, que é o trabalho da Chavita. Você compra em pacotes grandes com produto minimamente processado, com um chá de sachê de camomila. Você não vai obter o mesmo resultado. Você vai precisar de muito mais sachêzinho para conseguir um resultado mínimo que você conseguiria com um punhadinho de camomila. Né? Isso só dando um exemplo. Sim. Né? Não desmerecendo o produto, porque o chá de sachê ele é prático, ele atende bem ao mercado, trabalha com poucas variedades. Né? Mas a é Chavita outra característica. Né? É outra coisa. O trabalho da Chavita, né? Chá in natura. Chá in natura. Chá in natura. Né? Mais in natura do que o nosso, só colhido diretamente na planta, na terra. Né? Então, a Chavita hoje faz 33 tipos de chás diferentes. Já foi mais. Né? A Chavita, quando iniciou lá atrás, começou trabalhando com 100 tipos de chás. Caramba, tem tudo isso de... Muito mais. Muito mais. Você pode tornar o chá... Vamos supor, eu quero tomar um... Eu vou dar um exemplo que existe, o chá de gengibre. Ok. Mas o cara pode criar um tipo de chá? Criar um chá? Tipo, ele pega uma planta, uma erva e fala, vou fazer disso um chá. Tem um certo risco, Sim, não tem, é isso Roberto? que eu ia dizer. Existem riscos, existe controle da Anvisa. Sim. Aí que está a questão. Eu tô me referindo às pessoas que plantam. Sim, algumas... sem dúvida. É importante você falar isso, porque... Eu não queria abordar isso agora, não, mas já que mas falamos... é ótimo falar sobre isso, porque existem riscos reais sobre isso. Existem muitas ervas. Né? O chá e a erva é a mesma coisa. Chá é o resultado final da erva infundida. Tá. Né? Chá é isso, mas é a erva que vai se transformar em chá. As ervas, de modo geral, tem muitas que são tóxicas, inclusive usadas popularmente. Eu não vou nem citar o nome aqui para não criar problemas. Mas existem algumas ervas que são vendidas em feiras, vendidas assim abertamente, com alguns propósitos que são criminosos. Né? E a Anvisa regula muito isso. Existe uma lista do que a Anvisa considera de ervas alimentícias, ervas que podem ser consumidas. A Chavita respeita ao pé da letra isso daí. Não, né? Com certeza, penso porque você segue a legislação, Seguimos a legislação, os controles. Seguimos a legislação. Então, lá atrás, quando a Chavita foi fundada, ela foi justamente com esse intuito. Esse tipo de produto, você encontrava ele geralmente na feira, vendido por camelôs e de qualquer maneira. Né? E algumas poucas empresas que faziam alguma coisa nesse sentido para um outro setor. A Chavita percebeu ali um nicho. Eu já trabalhava na área comercial atendendo farmácias. Nós percebemos que existia demanda para esse produto. Nós fundamos uma pequena fábrica, né, para produzir esse produto só para o ramo farmacêutico. E, na época, inclusive, um dos primeiros desafios era justamente atender às exigências da Anvisa, né, que são muitas. Isso em 2005? Isso em 2005. E nós tínhamos pouquíssima estrutura, pouquíssimo capital, foi com bastante esforço tudo isso. Né? Apanhamos bastante, como todo mundo, mas nós acertamos de uma forma, Rimon, que a Chavita, 18 anos depois, hoje, ela é referência nesse setor. Não existe uma farmácia, eu garanto, uma farmácia em São Paulo que você entrar, ela pode não ter o produto, mas se você perguntar aos balconistas, ao pessoal sobre Chavita, todos conhecem. Falam, claro, ervas medicinais, desculpa, a gente não gosta de usar esse termo medicinais, ervas de uso popular voltadas para o ramo farmacêutico. Hoje a Chavita já atende outros setores. Nós atendemos supermercados, nós atendemos o setor de sacolão, por exemplo, hortifruti, gosta muito de ter nossos produtos para vender, mas a Chavita nasceu originalmente para trabalhar com farmácia. Com farmácia. Ponto de venda seria farmácia. Roberto, e sobre os temperos, que eu sei que a Chavita ampliou a sua área de atuação e entrou nos temperos também. Hoje vocês têm um departamento específico para tempero. Perfeito. Rimon, isso nasceu de duas maneiras. Primeiro, pela minha paixão pessoal por especiarias. Isso vem de muitos anos. Né? Não só pela história dos ingredientes, da culinária, que eu sou apaixonado, mas eu sempre tive uma paixão especial por especiarias.
E esse setor de chás, de ervas, ele faz parte do ramo de especiarias, né? Próprios produtos como erva doce, por exemplo, alecrim, que são produtos para chás, também são produtos de culinária, né? A especiaria ela engloba uma série de coisas. Tudo aquilo que é possível se utilizar para a culinária, para dar sabor, é considerado uma especiaria, ok? Qualquer tipo de... Não qualquer tipo. A gente tem algumas exceções que são os condimentos. Os condimentos, que eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas, dado esse gosto que eu tinha e nós estarmos inseridos no mesmo setor, num dado momento, quando a Chavita tinha em torno de 10, 11 anos, nós compramos uma pequena empresa. Nós também éramos pequenos, mas a gente comprou uma menor que a gente. Nós compramos uma pequena empresa que tinha uma divisãozinha de temperos. E dali a gente desenvolveu, a gente modernizou, a gente mudou completamente o padrão de qualidade daqueles temperos. Nós encerramos a marca, passamos a vender com a marca Chavita também, né? Houve uma grande dúvida na época se a gente não colocava uma nova marca, mas como o nome Chavita tinha uma confiabilidade muito grande, nós fomos por esse caminho. Né? E o resultado foi muito bom, porque muitos, por exemplo, pequenos mercados e hortifrutis que tinham o nosso produto, colocava também o tempero, e a gente começou a trabalhar com esse casadinho dos dois displays nos clientes. Isso era muito bom para a gente, né? Legal. E isso cresceu de uma forma que hoje representa 40% do faturamento da empresa, vem só de temperos, exclusivamente de temperos. Na área de temperos, você comentou comigo o dia que eu tive lá na loja, que você prepara temperos também, né, Roberto? Você faz a mistura de alguns temperos? O que houve lá? Para a área gastronômica? Sim, sim. Lá no início, quando nós começamos a trabalhar com temperos, nós focamos apenas no tempero em sachê para uso popular, para venda de supermercado. Aquele tempero que está todo mundo acostumado a encontrar no mercado ali, em display, são 42 tipos de temperos que a gente disponibiliza. Com os anos, nós fomos buscando nichos de mercado. Então, nós criamos, por exemplo, uma linha de temperos premiums, que são temperos com matérias-primas super especiais, importadas, né? Nós buscamos a área de alguns produtos voltados para churrasco, como sal de parrilha, esse tipo de coisa, e enxergamos uma oportunidade no food service, que nada mais é do que o atacado de tempero para quem fabrica, né? Empresas que fazem marmita, por exemplo, marmitarias, que hoje é muito comum, tem empresas relativamente grandes nesse setor, empresas... lanchonetes, restaurantes, esse tipo de cliente nós atendemos com quantidades maiores. E, dentro desses clientes, existem clientes que querem a mistura pronta, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, um molho de tomate. Cada restaurante tem a sua receita e ninguém divide com ninguém. Existem várias receitas de molho de tomate? Muitas. De tempero para molho, muitas. E de molho também, né? Molho, bom, eu sou neto de italiano. Essa história do molho é longa. Eu fiz uma provocaçãozinha aqui, só para abrir esse assunto aí, e ele percebeu na hora. Você é descendente de italiano, né, Roberto? Sim. Filho ou neto? Neto. Neto de italiano. E a Itália é famosa pelos molhos e temperos, né? Muito, demais. E o molho tem o seu... Você prepara molho? Claro. Ele tem tipos. Condimento secreto lá, no meio? Aquele que você não vai compartilhar? Acho que não, irmão. Acho que não. Acho que, bom, como eu disse, o molho ele tem muitas possibilidades de temperos, né? Mas os melhores temperos para molho são justamente os que vieram da região do Mediterrâneo, as ervas. Eu vejo muita gente usar muito tipo de condimento pesado em molho hoje em dia, né? Até mesmo os caldinhos de quadradinho, né, que a gente não vai falar a marca aqui, mas o segredo de um bom molho são as ervas, e as ervas vieram do Mediterrâneo. E as ervas in natura? As ervas in natura. Não, aí tem uma questão, né? Como eu trabalho com isso, pode parecer que eu estou defendendo o meu peixe, mas, na verdade, muitas ervas desidratadas, ela é muito mais potente
do que a erva in natura. Eu te dou um exemplo fácil de você notar. Orégano. Orégano. Você compra um pé de orégano, É. você pega o orégano desidratado e compara o sabor dos dois. Não tem comparação. É. Quando você desidrata, você concentra sabor. Ele Sim. só perde água. Só perde a água. E ele concentra sabor. Né? O Agora, hortelã fica também fantástico. o hortelã fica maravilhoso. Eu costumo comer coalhada com hortelã desidratada e bastante azeite. Porque eu sou da região... Você eu não é sou bobo nem nada, né, irmão? Nem um pouco. Nem um pouco. E uma boa azeitona. Meu Deus. Você não faz ideia como essa combinação fica Acredite, perfeita. eu faço. Eu consigo construir o sabor na minha cabeça quando você Então, fala. quando eu estou falando, você já está Eu imaginando. Eu estou imaginando. E o que você falou, você pegar a hortelã, você hidrata ela com um belíssimo azeite, potencializa. Nossa, que delícia. Nós vamos ter que experimentar isso daí. Não vai faltar oportunidade. Não faltará oportunidade. Então, a dica, já que você perguntou do molho, eu fecho aí dando como uma dica. Tempere molhos com ervas e muitas ervas. Não é aquele... Não, é uma colherada mesmo. Fica muito bom. A erva ela desaparece no fervimento do molho. Um bom molho tem que ser bastante fervido. Molho fresco tem suas utilidades, mas para macarrão, um bom molho é um molho bem fervido. Bem fervido, né? Durante bastante tempo, para ele apurar, perder bastante água. Fala-se em redução. Redução. Molho de tomate tem que ser reduzido, principalmente com tomate brasileiro. O tomate brasileiro, por causa do nosso clima... Tem muito líquido. Demais. Quando você pega um tomate italiano, por exemplo, como os manzanos, Sim. o melhor tomate do mundo para se fazer molho, ele tem muito menos água. Muito menos água. Ele é menor, o tamanho dele é mais comprido, só que ele é menor. O formato dele... E o licopeno grita ali, né? Ele é vermelho poderosamente. O tomate nacional é maravilhoso também para várias utilidades, como a salada, por exemplo, mas o tomate nacional ele tem muita água, que é um problema para muitos tipos de cultivo no Brasil, como azeitona, né? Por isso que existe uma dificuldade de se produzir azeitona no Brasil, a própria uva. Sim, o o excesso de água. tomate, eu preparo o recheio de esfirra. Né? Então, o tomate, ele solta muita água. Demais. E quando você coloca o recheio na massa, ela fica úmida e você acaba não tendo aquele sabor da esfirra. E dá aquela sensação de crua também, né? Dá uma sensação de... a massa mal... mal... parece que está crua. A massa mal assada, ela acaba dando uma fermentação, você acaba passando mal. Então, o molho do tomate dentro da esfirra, ele é super importante, ele está com menos líquido mínimo possível. de água possível. Perfeito. Esse é um detalhe muito importante. E nesse recheio vai muito condimento e temperos e algumas ervas e tal. Cominho com coentro. Que é uma combinação Roberto, maravilhosa. o brasileiro consome muito tempero? Não. Então, eu percebi isso porque eu vejo que o brasileiro usa 2 ou 3 tipos de tempero só. Posso te dar inúmeros. Você deve ter essa... Os produtos mais vendidos da Chavita é orégano e colorau. Colorau nem é tempero. O colorau é um condimento. O colorau é um condimento. É um condimento, E a função dele é dar cor. Né? Ele não dá sabor. Colorau, exatamente. Ou nome técnico colorífico. Né? Mas é colorau. O nome popular é colorau. Ele só tem a função de dar cor, mais nada. E são os 2 temperos mais vendidos. E numa gama de 42 temperos, por exemplo, da minha empresa, né, são vendidos, eles são os campeões de venda, e os 2 juntos representam quase 20% de todos os demais juntos. É muita coisa. Muita coisa. Então, orégano e colorau são os temperos mais vendidos do Brasil. Depois vem a pimenta do reino. Hoje se popularizou a páprica, ela está popular, o brasileiro está usando páprica. O chimichurri tempero também se vende muito hoje, mas o brasileiro usa muito pouco tempero. Seria um pouco falta de informação? Sim, com certeza. Né? Com certeza falta de informação. Na verdade, você ouve muita falácia de que não gosto de comida muito temperada. A pessoa que fala isso é que ela confunde uma comida
aí eu volto de novo no nosso quadradinho de tempero, né? O caldo concentrado. Se você põe aquilo demais na comida, ela fica forte e a pessoa que come diz que aquilo é uma comida muito temperada. E não na é. verdade, ali, se Uma comida você... bem temperada é deliciosa, né? Você constrói camadas de sabor numa comida. Quando você faz, por exemplo, uma galinhada, a galinhada você tem ali legumes, você tem ali carnes de porco como o bacon, a linguiça calabresa que a gente costuma usar na nossa galinhada, o próprio frango, o arroz. Cada um desses ingredientes ele pede um tempero diferente. Sim. E não adiantaria você também misturar todos e tacar lá dentro, não funcionaria tão bem. Você tem que ir construindo o sabor quando você está fazendo aquilo, com cada tempero adequado para cada uma daquelas coisas. E aí no final a pessoa come e ela fala, poxa, eu nunca comi uma coisa assim e tal. Ela não percebe que ela está comendo uma coisa super temperada e ela não vai reclamar que ela está super temperada. Porque na cabeça do brasileiro, super temperada tem relação com sal. E com pimenta. Tudo que tiver muito salgado e muito pimentado, a pessoa fala, não, muito tempero, eu não gosto muito de tempero. E, na verdade, ela gosta. Generaliza, na verdade. Generaliza, estigmatiza alguns temperos, o coentro. Não o grão, mas o coentro folha. É um dos temperos mais maravilhosos que tem na culinária e ele é odiado. Por que ele é odiado? Da forma que ele foi usado errada muitas vezes. E por falta de informação, odeio coentro. Eu brinco com os meus amigos, eu falo, bom, quem odeia coentro não pode comer minha comida, porque eu ponho coentro quase em tudo. Mas eu sei quanto colocar. Eu sei quanto pôr. E tem algumas comidas que não combinam com coentro. Carne vermelha não combina com coentro. Né? Agora, peixe, coentro, meu Deus, que delícia. Roberto, recentemente você fez uma aquisição estratégica. Você hoje é proprietário da Arquivinho. A Arquivinho, ela nasceu já com o nome Arquivinho e Emporium. Então, foi uma aquisição para você ter o seu próprio empório da Chavita? Perfeitamente, Raimon. Foi exatamente isso. Né? Como eu expliquei que nós atendemos vários setores, né? Desde o mercado até o próprio fabricante, nós entregamos o produto pronto, faltava para a gente um contato direto com o consumidor e nós vimos procurando alguns caminhos nesse sentido. No ano passado, nós lançamos nosso e-commerce. A Chavita tem um e-commerce completo que atende o consumidor com todos os produtos. Mas a gente queria muito ter o ponto de venda. Isso era um projeto para um pouco mais no futuro, quando surgiu a oportunidade da Arquivinhos. A Arquivinhos, ela é a loja de vinhos mais antiga, mais tradicional de Suzano. Durante muitos anos foi única, né? Fundada por um grande amigo nosso, Josué Magalhães, que é um dos sommeliers mais respeitados e conhecidos de todo o Alto Tietê. E o Josué é um amigo pessoal. A empresa foi mudada de mãos há 2 anos atrás e os novos proprietários decidiram abrir mão da loja. O Josué me procurou e falou, Roberto, você é o cara certo para isso. Eu falei, poxa vida, não sei, eu sou um bom tomador de vinho, um bom vendedor de vinho, eu não sei. Mas, como você disse, a Arquivinhos é a Arquivinhos Empório. Né? E essa parte de empório é o que a gente conhece. Né? Conhece bem todos os fornecedores nesse setor. Então, foi assim, foi um presente, irmão, para ser muito sincero, sabe, um presente na vida da gente, a oportunidade. Você está na hora certa, no local certo, surge aquilo, eu falo, poxa vida, não acredito que isso está na minha mão agora. E aí nós encaramos esse desafio, e é um grande desafio pela frente. Eu acredito que para Arquivinhos, tendo você à frente, com todo esse seu conhecimento em temperos, né, e a gastronomia aliada que você falou aqui, você praticamente deu uma aula, né, de como usar esses temperos variados. Eu acredito muito que vai ter muito êxito e muito sucesso, mesmo porque a Arquivinho já tem uma imagem Sim. De atender esse lado gastronômico, né? Eles têm um espaço. Ela tem um nome nessa área, né? Eles têm um espaço muito bacana, Sim. onde você pode fazer
os encontros, Sim, né, sim. de confrarias e tal. Inclusive, a minha se reunia lá constantemente. Espero que volte a se reunir. A casa está Não aberta. Está à recebemos o seu disposição. convite ainda. Estou É fazendo brincadeira. convite. Com certeza a gente vai continuar Uhum. a frequentar, mesmo porque a estrutura é fantástica lá. Então, eu acredito que vai dar certo e tem tudo para a sua estratégia ter o resultado esperado. Obrigado, irmão. Eu agradeço, aceito isso como uma boa sorte. Muito obrigado mesmo. A gente quer trabalhar bastante para crescer, principalmente produtos premiums, né? Há uma carência que tem, Suzano. Sim. E a Arquivinho já tem uma tradição nessa área. A gente quer aprimorar isso, ter mais produtos, né? Eu acredito, uma crença que eu tenho do comércio, eu acredito no comércio de produto. É importante uma estrutura? Sim. É importante um visual? Sim. Mas o ator principal sempre tem que ser o produto. Eu, há muitos anos atrás, há uns 25 anos atrás, eu era representante comercial de uma empresa renomada e eu visitava muito o comércio do Brás. E no comércio do Brás, alguns dos clientes que eu atendia eram árabes. E tinha um árabe, o nome dele, Mohamed, né? Nada original o nome dele, mas esse Mohamed, ele me disse uma coisa uma vez que eu achei fantástico. Ele falou: Roberto, a loja dele, a característica da loja dele era produto caindo por todos os lados, mas de uma forma organizada, né? Era proposital. Eu falava, Mohamed, você não me engana, não. Isso aqui é feito, não é desorganização. Ele falou assim. E ele deu uma lição. Ele disse o seguinte: falou, Roberto, você pode não ter dinheiro para publicidade, você pode estar sem dinheiro para investir em muita coisa, mas você pode varrer o seu comércio todo dia de manhã, a porta do seu comércio. E eu vi ele várias vezes varrendo a porta do comércio dele. Ele tinha pelo menos 20 funcionários na loja, né? E um potencial financeiro imenso, mas ele varria. E aquilo se tornou um exemplo para mim, assim, em relação ao comércio, de valorizar o produto, de sempre varrer a minha calçada. Eu entendo isso como uma metáfora para uma série de coisas, de você cuidar da sua casa. Você não precisa, às vezes, ficar dependendo só de capital para fazer as coisas na sua empresa. Outra coisa, você tem que arregaçar a manga e ir para cima mesmo, acreditar no cliente, acreditar no produto, né? Eu guardo esse ensinamento daquele... Os comerciantes descendentes do Oriente Médio, em especial do Líbano, que chegaram ao Brasil, chegaram para trabalhar. Sim. Eles saíram do país para trabalhar, como foi o meu pai. Meu pai é um imigrante libanês. E eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade, a grande sorte de trabalhar com meu pai por uns 12, 13 anos. Eu falo isso porque você trabalhar junto com o seu pai não é uma tarefa fácil, porque você é novo, você é jovem, você está chegando e quer colocar suas ideias. E aí você encontra um pouco de resistência. Sim. Na geração que é uma geração toda específica, né? O jovem ensino é muito humilde, né, irmão? Ele quer impor. Exatamente. O jovem quer impor novas ferramentas e traz ideias novas e tudo. Só que eu consegui absorver muito dos ensinamentos que o meu pai me deu na área do comércio. E uma delas, por incrível que pareça, estar presente no dia a dia, o contato direto com o cliente e oferecer sempre bons produtos. Uhum. Então, isso foi um aprendizado muito grande. E hoje eu aplico isso aqui. Eu estou sempre presente, sempre atendendo. Uhum. Eu não gosto muito de não atender meu cliente. Eu gosto de atender o cliente. Isso é legal, isso é bacana. Sim, eu acredito nisso. Você falou disso. Eu acredito nisso. E eu lembrei. Vamos falar um pouco... Lembrança boa, irmão. Lembrança boa. Lembrança boa. Lembrança ótima. Uhum. Você tem um trabalho social muito forte também, né, Roberto? Você hoje é presidente do Rotary,
Rotary Suzano. Isso, Rotary Clube de Suzano. Rotary Clube de Suzano. Aqui tem 2 Rotarys de Suzano, né? Temos 3 hoje. Três, né? hoje 3 já tem Rotarys, 3? Isso. E esse é um trabalho, o Rotary em si, ele faz um trabalho social imenso, né? Imenso. Quer falar um pouco o que é o trabalho do Rotary? Porque as pessoas escutam o Rotary, acham que às vezes não tem a dimensão do trabalho que o Rotary faz a nível mundial, nível nacional e regional. Perfeito. Você acabou de exemplificar bem. Internacional, regional e dentro da comunidade. E dentro da comunidade. O Rotary ele tem 107 anos, né, de idade. É uma instituição que nasceu nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo. Hoje ele está em 220 entre nações e territórios. A ONU tem menos do que isso. Nós estamos em 220 territórios a ONU acho que e tem nações. 190, alguma coisa, 180, né? 192, alguma coisa assim. Então, o Rotary está presente literalmente no mundo inteiro, né? É uma instituição muito estruturada e a finalidade do Rotary é construir projetos onde há necessidades, né, onde há uma comunidade que tem algum tipo de necessidade, o Rotary está lá para construir um projeto e melhorar a vida daquela comunidade. Em resumo, é isso. Mas, para isso, ele tem divisões, né? E a divisão menor do Rotary é o clube, né? O clube ele é uma representação, geralmente, dentro de uma cidade pequena. Quando a cidade é um pouco maior, vão se formando os novos clubes. Suzano já tem 3 hoje. Tem o Rotary Clube Suzano, que é o nosso, que está com 67 anos de idade, né? Portanto, quase a idade da cidade. Nós temos o Rotary Clube Suzano Sul, que foi uma dissidência do próprio nosso Rotary, que está com 30 anos, e nós temos um braço do próprio Rotary, que é o Satélite. Tá? E aqui na comunidade de Suzano, nós temos uma gama enorme de projetos que já foram desenvolvidos, né? Até o próprio Corpo de Bombeiro de Suzano, houve a participação do Rotary para se trazer o Corpo de Bombeiro para cá. Para instalar o Corpo de Bombeiro aqui, para você ter uma ideia. E o Rotary ele não é uma instituição de caridade propriamente dito. Ela faz projetos para a comunidade carente. Ela identifica uma necessidade daquela comunidade. Um exemplo simples, numa determinada comunidade muito carente, como o Badra, né? Tem lá uma instituição como a MAI. O Rotary foi lá e ajudou a MAI a construir uma cozinha industrial, né? Onde se tem aulas hoje lá dentro. Então, essa é a tarefa principal do Rotary. E disso nasce uma coisa muito legal, que é os rotarianos, ou seja, os membros do clube. Porque os membros do clube eles entram no clube a convite, né? Ele é escolhido geralmente por um outro rotariano, ele é convidado, é colocado para ser aprovado pelo Rotary, né? Tem que ser uma pessoa que tem uma reputação na sua sociedade, e quando ele entra como membro, aquilo se torna algo muito parecido com uma família. Nós gostamos de ver dessa forma. Então, é um trabalho social e, ao mesmo tempo, nós temos essa coisa da amizade, do social, que é muito benéfico para todos nós, do network, né? Com certeza. Isso gera bastante afinidade entre as pessoas que têm o mesmo visão, o mesmo objetivo de vida, não é? Exatamente. E o Rotary ele organiza a Festa das Nações em Suzano, que hoje é muito conhecida até a nível estado. É a maior festa de Suzano. Oficialmente, a maior festa de Suzano é a Festa das Nações, que é promovida pelo Rotary. Normalmente ela é organizada que mês? Setembro. Foi recente? A gente foi. Agora há pouco tempo. No 7 de setembro nós temos feito. Já houve outros meses, mas tradicionalmente é em setembro. Temos o apoio da prefeitura, né? O apoio público é muito importante para a realização da festa, mas é organizado pelo nosso clube. Eu sou coordenador geral da Festa das Nações há 3 edições, já me convidaram para mais 2. Claro que eu não faço isso sozinho, sou coordenador só, uma equipe muito boa que nós temos, todos se envolvem. Os rotarianos todos ajudam. Rotarianos. Das 3 lojas? Não, essa festa é do Rotary Suzano. Ah, tá. O Satélite, por ser um braço, ele trabalha conosco, ajuda a gente. Exatamente. Mas essa festa é só do nosso Rotary. O outro clube tem outros projetos deles, né?
E toda a renda que nós conseguimos com a festa e com outros eventos, nós revertemos para projetos na comunidade. Bacana. Roberto, eu queria, antes de finalizar, agradecer o aceite do convite, de você ter participado desse café. Eu adorei a fala nossa, o assunto que a gente abordou sobre os temperos. Acabei aprendendo mais um pouco do que eu desconhecia do assunto. E sobre o seu trabalho à frente do Rotary, agora a sua aquisição da Arquivinhos, achei fantástico isso. Essa é uma visão que você está investindo, né, mais e mais no seu negócio. Para outros empresários, cuide do negócio, contrate sempre o especialista. Eu sempre falo disso, Roberto, tenho nos meus vídeos, eu sempre falo, contrate o especialista, a pessoa que sabe, que estudou o assunto. Concordo. E essa é a mensagem que eu sempre gostaria de estar passando para outros empresários que têm negócios começando. Você mesmo falou que no começo foi tudo muito difícil. Nossa. É muito bom a gente ter mentores, que a gente sempre vai se espelhar em alguém. A trajetória empresarial ela é complicada, tem vários altos e baixos, por isso que a gente sempre traz pessoas aqui que geram valor. E o Roberto já mostrou aqui para nós, né, que é uma pessoa vivida, tem bastante visão, experiência, um trabalho social legal, bacana, adorei. E abro aqui para você deixar a sua mensagem final. Bom, Rimon, eu gostei demais. E se a gente tivesse 3 horas de programa aqui, acho que a gente tinha assunto, né? A gente não pararia. Não pararia. Muito obrigado mesmo. É uma oportunidade maravilhosa a gente poder falar um pouco do que a gente faz. Sim. A gente trabalha tanto, corre tanto atrás, a gente às vezes não tira um tempo para isso, né? Para falar um pouco sobre o que a gente está fazendo, né? E quando a gente fala é legal que a gente mesmo ouve. Sim. E fala, poxa vida, até que a gente está fazendo algumas coisas, né? A melhor forma de aprender é ensinando, né, Roberto? Eu aprendi isso com o professor. Não, e é verdade isso é verdade. Você falou aqui dos temperos, eu tenho quase certeza que você aprendeu a comer coalhada com hortelã agora comigo. Eu já tô, você não tem ideia, já estou pensando aqui como é que eu vou preparar isso daí. Então, irmão, eu agradeço muito mesmo, parabéns por esse programa maravilhoso que você tem, né? Eu me ponho à disposição, né, se qualquer telespectador quiser alguma informação adicional sobre o que a gente faz, dicas de tempero, informações sobre o Rotary, fique à vontade para me procurar, né? Eu tenho uma rede social bastante ativa dentro do Instagram, uma página bastante ativa do Instagram, é Roberto _Danizete com A _Tavares, facinho de achar. Empório Chavita é o nosso Instagram e temos o Instagram da Arquivinhos também. Me coloco completamente à disposição para qualquer um que queira qualquer tipo de informação, tá? E mais uma vez agradecer a participação, foi um prazer muito grande, de verdade. Pessoal, a gente vai deixar todos os links das páginas do Roberto e eu gostaria de pedir a vocês de assistir esse Café com Rimon no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal, compartilhe e gostaria também de agradecer imensamente aqui ao Heron, da Marketing Fio, e do Júnior, da Foriven, que nos ajudaram aqui com toda essa nossa estrutura. Um abraço forte e até a próxima. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, irmão. Valeu!